você aqui mais uma vez para a gente aprender juntos mais um pouquinho da Palavra de Deus. O culto infantil hoje vai ser um pouquinho diferente e nós vamos receber um convidado muito especial. Mas, antes de contar quem é o nosso convidado surpresa, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nós vamos abrir em Provérbios. Provérbios, no capítulo 1, o versículo 7. Nós vamos ler um versículo muito importante, que diz assim, ó. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Você sabe o que significa temer a Deus? Muita gente acha que é ter medo de Deus, mas não é isso não. Temer a Deus é ter respeito e obediência a Deus. E a Bíblia diz que além de temer a Deus, nós também temos que aprender da Bíblia, para a gente ser sábio, inteligente. E você sabe como que nós fazemos isso? Estudando a Palavra de Deus, assim como a gente faz na EBD, no culto infantil, no devocional que você faz na sua casa. Mas de vez em quando a gente lê alguma coisa que deixa a gente com dúvida ou que a gente não entende muito bem, não é mesmo? Mas calma aí, sempre que isso acontecer, você pode ter certeza que tem alguém para te ajudar. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial para nos ajudar com as nossas dúvidas. Quem será? O pastor Samuel. Eu pedi que as crianças aqui da igreja enviassem perguntas, dúvidas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. E eu enviei essas perguntas lá para o pastor Samuel. Então agora eu vou dar tchauzinho para vocês, porque quem vai continuar esse vídeo aqui é ele, o pastor Samuel. Então, ó, um beijo para vocês. Pastor, agora é com o senhor, hein? Olá, quero saudar a todas as crianças, não é? E também aos pais, aos responsáveis e aos nossos queridos amados irmãos da Terceira Igreja. E eu tenho uma oportunidade muito especial de poder me dirigir ao nosso Ministério Infantil. E tenho aqui algumas perguntas que nossas crianças fizeram e tentarei, na medida possível, né, dentro daquilo que foi estabelecido, responder cada uma das perguntas. E a pergunta do Luiz Otávio foi: como você se tornou pastor? Então, uma pergunta muito especial. E o seguinte, o ministério, né, o fato de ser chamado para o ministério, para ser pastor, ele vem de Deus, né? Então é um chamado específico que Deus, assim, ele chama as pessoas de maneira diversa, né? Então eu tive o chamado para o ministério, para ser pastor. Eu era ainda embaixador do rei, né? Então aproximadamente ali com 10 anos, né? E depois, né, passou-se o tempo e eu fui então para o seminário e me formei lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e depois então fui consagrado no dia 26 de julho de 1997, né, e fui pastorear a primeira igreja batista de Vila Valverde, lá em Nova Iguaçu. Então foi dessa forma que aconteceu, né, depois de 4 anos ali de estudos no seminário, também sendo supervisionado pelo pastor à época, né, na Igreja Batista Memorial da Tijuca, onde eu era membro, e ali então eu fui consagrado, né, depois do exame, e assim eu fui então conduzido ao ministério. Segunda pergunta, ela é da Giovana. Quando a igreja foi construída? Então, esta é uma pergunta muito boa, Giovana, e quem construiu, né? Então, a nossa igreja, Giovana, ela foi organizada em 1964, né? Dia 17 de maio de 1964. E, assim, então, entendemos que ao longo daqueles primeiros anos ali, a igreja foi sendo construída, né? Então, a igreja, o templo, né, nosso ali como Terceira Igreja, ele teve uma primeira parte, né? Então depois, já na década de 80, ele foi ampliado e por último nós fizemos também, né, essa última alteração, né, que já foi aí, que teve início em 2011 ali, quando celebramos os 50 anos em 2014, né? Então foi dessa forma, Giovana, e
várias pessoas estiveram envolvidas, né? Muitas, na verdade, a colaboração, a participação, o envolvimento, né? Então, ao longo de todo o tempo, os irmãos foram construindo, foram ampliando, foram trabalhando, né? Em prol do que nós hoje temos como igreja, tá bom? E então essa diz respeito ao templo ali onde nós nos reunimos, né? Mas a igreja pessoas, a igreja foi organizada por Jesus Cristo, né? Então ela foi fundada por Jesus Cristo e nós então somos a igreja, né? Nós somos a igreja e ali o templo onde nós estamos é o espaço que foi separado, consagrado para nós nos reunirmos, tá bom? Vamos para a terceira perguntinha, é a pergunta do Mateus: quem escreveu os livros da Bíblia, né? Quem escreveu os livros da Bíblia? Essa pergunta, Mateus, ela também é muito interessante, importante para nós, porque nós temos muitas pessoas, Mateus, que escreveram. Não foi apenas uma pessoa, né? Mas cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. E durou, então, espaço aí aproximadamente de 1.400, né? 1.500 anos. Foi o período em que a Bíblia foi sendo escrita. Pessoas em diversos contextos, né? Situações, né? Então, como eles estavam vivendo naquele período, e Deus foi usando cada um para que pudesse escrever aquilo que era a vontade de Deus para transmitir para os homens, e a Bíblia chegou até nós, né? Chegou para mim, para você, chegou para todos nós. Tá? Vamos avançar, vamos para mais uma perguntinha, e aqui nós temos a pergunta da Laine, né? No começo só tinha Adão e Eva na terra. Quando os filhos deles cresceram, com quem eles se casaram? Laine, essa perguntinha aqui, né? Então, com quem eles se casaram, né? A grande questão que todo mundo fica intrigado é justamente essa, né? Então, Adão e Eva, eles tiveram não apenas Abel e Caim e Sete, mas eles tiveram muitos filhos. E a partir desses muitos filhos, os filhos nasceram também, ou eles casaram entre eles e nasceram outros filhos. E na sequência, então, a humanidade passou a ser popularizada, né? E então isso foi no começo da criação, aconteceu dessa maneira, e você vai ter na Bíblia a referência, né, de primos, né, que depois foram casando e ali então foram ampliando a população mundial. Então naquele começo foi dessa forma, porque a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e a partir deles então é que se popularizou ou que se estendeu toda a humanidade, né? Vamos para mais uma perguntinha. Por que Deus é o nosso Pai? É a perguntinha da Sara, né? Por que Deus é o nosso Pai? Veja bem, Sara, a palavra, ela se refere a Deus como o Senhor soberano, como o Criador do céu e da terra, Ele que criou todas as coisas, e Ele então estabeleceu um povo eleito, né? Um povo especial, um povo chamado para fazer parte da sua família, né? E a partir daí então, a palavra de Deus também que foi escrita, ela então revela esta realidade de que Deus é o Pai, né? Sim, de todos nós, né? E quando o Senhor Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar, ele diz, né? Ele ensina os seus discípulos, diz: Pai nosso que está nos céus, né? E você tem o seu papai, você tem aí o seu papai que cuida de você, né? Que te protege, que te guarda, que quer o melhor para a sua vida. E nós temos o Pai eterno, o Pai celestial, que é o nosso Deus, né? E nós fazemos parte da família de Deus, né? Nós então somos membros da família de Deus. É por isso que nós nos tratamos como irmãos, né? Vou me dirigir à sua mãe, irmã Aline, vou dirigir ao seu pai, né? Então vou falar com alguém, né? Então, assim, a descrição da palavra de Deus para nós. Então, nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma grande família e o Pai Celestial, o Pai Todo-Poderoso é o nosso Deus, tá certo? Vamos então avançar. Temos mais uma perguntinha, que é do Daniel. Eu li na Bíblia que Adão e Eva morreram com os 900 anos.
Por que eles viviam tanto? E Daniel, que pergunta, né? Grande inquietação nossa, né? Por que eles viviam tanto tempo assim, né? Existem algumas possibilidades, Daniel. Uma delas é que as pessoas elas tratam que a contagem era uma contagem diferente da nossa. Essa é uma forma de pensar, né? Existe uma outra realidade, é aquela que eu creio, é que a palavra de Deus ela diz que as pessoas, na verdade, elas foram criadas para viver de maneira permanente. Nós não sabemos como isso aconteceria se não tivesse o pecado. Não é como que nós viveríamos para sempre, né? Assim, naquele primeiro começo, em que as pessoas viviam muitos anos, chegou um momento que Deus limitou. Então Deus falou que não mais eles teriam tanto tempo de vida assim, mas eles estariam com a limitação, né, de 120 anos. Depois, um pouco mais à frente, Deus limitou a vida a 80 anos, 70 a 80, e o que passa disso é canseira, cansaço, né? As pessoas ficam cansadas, né? Bem idosas, e aí ficam cansados. Mas naquele começo, eles viviam muito tempo, né? 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos, né? Então, Matusalém foi quase a 1000 anos, né? E essa é uma excelente pergunta, tá bom? Vamos então avançar. E nós temos a pergunta da Maria Júlia. Eu vi um vídeo de Jesus carregando a cruz e um homem ajudou quando ele caiu. Só porque ajudou Jesus, esse homem também morreu na cruz? Maria Júlia. Aqui está, né? A pergunta é importante para nós. Veja bem, Maria Júlia, esse homem, ele estava ali no meio da multidão, né? E de repente, quando Jesus está passando, carregando a cruz, ele, de alguma maneira, tentou ajudar, tentou fazer alguma coisa, e ali ele foi obrigado a ajudar a carregar a cruz, mas ele não morreu na cruz, né? Então, os que foram mortos na cruz foram ladrões, foram salteadores, que foram ali crucificados junto com Jesus, né? Mas esse homem, ele ajudou a carregar a cruz, ele ajudou naquele momento da caminhada e a trajetória, né? E ele não foi levado à cruz dessa forma, né? Então, só para poder deixar bem aqui explicadinho, né? Essa parte, um homem, talvez ele sentiu pena, Maria Júlia, ele ficou com pena, né? Sentiu ali tristeza, né? Porque Jesus estava sofrendo, Jesus estava machucado, né? Jesus estava carregando aquela cruz pesada e de repente foi colocado uma parte também para ele poder ajudar a carregar. E vamos então, né, para a nossa última perguntinha. Aqui então está: precisa ou não batizar para ir para o céu ou o inferno? É o Lucas Medeiros, né? Então, Lucas, deixa eu te falar o seguinte: a questão de ir para o inferno e para o céu, né, na verdade, não está ligado ao batismo, né? Não é o fato de se batizar que a pessoa vai para o céu, nem é o fato de batizar que a pessoa vai para o inferno, né? Ou deixar de batizar que ela vai para o inferno. A questão é por que uma pessoa precisa ser batizada. Jesus, ele foi batizado, né? Ele deixou para nós o ensino do exemplo. Então, o batismo, ele é uma mensagem simbólica, uma mensagem figurada, né? Então, transmite uma mensagem. Veja bem, quando a pessoa está sendo batizada, ela está sendo mergulhada na água e ela está dizendo para as pessoas: olha, agora eu estou morrendo para o mundo e estou nascendo para uma vida nova com Jesus Cristo. E o batismo só pode ser ministrado para quem crê em Jesus como Salvador e Senhor. Então, o batismo é uma questão de obediência. Quem quer obedecer a Jesus é batizado. E só pode ser batizado quem crê em Jesus, não é? E o que vai permitir que alguém vá para o céu, Lucas, é a pessoa ter Jesus como Salvador. É a pessoa que crê em Jesus. É a pessoa que entrega o coraçãozinho para Jesus. Então, essa pessoa vai para o céu, não é? Porque Jesus garantiu isso. Garantiu que estaria com ele para sempre lá no céu. E para ir para o inferno, a pessoa
ela rejeita Jesus, ela não quer saber de Jesus, ela não quer saber da palavra de Deus, e ela então ela vai seguir a sua trajetória, e ela vai demonstrar a sua desobediência, a sua ingratidão, a sua incredulidade, e ela então, infelizmente, ela será lançada no inferno, tá certo? Então são as perguntinhas aqui, né? Excelentes perguntas que foram enviadas, né? E que Deus abençoe todos vocês, né? Dando sabedoria, dando orientação, né? Que vocês cresçam no caminho do Senhor, aprendam cada vez mais, né? Estejam se desenvolvendo no conhecimento da palavra de Deus e que vocês sejam muito bem-sucedidos, tá bom? Então, quero convidar você para você fechar os seus olhinhos e para você orar comigo. Vamos fazer isso? Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que foi revelada, Deus, escrita para nós, para nos ajudar, ó Deus, a chegar mais perto do Senhor, para ter, ó Deus, como obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, pelas crianças que enviaram suas perguntinhas, ó Deus, e que elas cada dia mais aprendam a respeito do Senhor, do caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Pedimos que abençoe suas famílias também e que o Senhor seja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Deus te abençoe.